Amém. A paz, querido. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos nesta noite, Pai. Te adoramos em espírito e em verdade. Receba, Deus, em nome de Jesus. E, amados, eu vou, antes de eu começar a ministrar, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração. E você peça a Deus que nessa noite Ele fala de uma forma como você nunca ouviu a sua voz antes. Que qualquer bloqueio, em nome de Jesus, nesta noite, possa sair. Que aquilo que você veio glorificar a Deus, primeiramente, né, amado? Nós estamos aqui, primeiramente, para exaltar o nome daquele que vive e reina, do Todo-Poderoso, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas também você está aqui para receber do Senhor, para ser transformada pelo Senhor, para crescer em graça e em conhecimento. Então vamos orar, pedir ao Senhor que todo espírito das trevas que tenta roubar a nossa atenção, roubar a nossa mente, sabe? Nesse momento nós rejeitamos, porque nós queremos levar nossa mente cativa à obediência à palavra de Cristo. Nós queremos ouvir somente o Senhor. É a voz dEle, é o Espírito dEle que tem que ter liberdade em nosso meio, porque aonde está o Espírito, aí há liberdade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja, como corpo de Cristo, na total dependência do Senhor. Senhor, nós não estamos aqui para ouvir a minha voz, mas a voz do Altíssimo. Nós estamos aqui, Senhor, na total dependência. Senhor, se o Senhor não nos der, se o Senhor não falar, Senhor, nós não temos o que dizer nesta noite. Por isso, fala no meio do teu povo. Ministra a cada um de nós, Senhor. Ministra com poder e graça. Senhor, que esta palavra possa entrar, possa ser como um martelo que esmiuça a penha e penetrar o mais profundo do nosso interior. A tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é penetrante, que divide espírito da alma, junta e medula. Senhor, ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela vai no mais profundo ser, aonde só tu podes penetrar, Senhor. Então faz essa obra hoje, quebrantando, libertando, curando, salvando. Meu Deus, tu conhece o teu povo, tu conhece a tua igreja, tu conhece a necessidade de cada um de nós. Por isso faz a obra, Senhor, que o pregador não pode fazer. Só o teu Espírito, e tu estás aqui, Senhor. Por isso nós te glorificamos, nós repreendemos todo espírito das trevas, nós te damos uma ordem agora, sai. Toda distração, Senhor, toda celular, qualquer coisa que venha nos impedir, nos roubar de ouvir a tua voz, de entender, de compreender no Espírito, Senhor, porque nós não queremos compreender com a mente. Senhor, nós queremos que esta palavra entre sim na nossa mente, no nosso intelecto, mas que ela não fique somente aí, que ela, Senhor, penetre, venha nos persuadir a tal maneira que saiamos daqui persuadido pela palavra, impregnado pela tua palavra, que ao sair daqui, o dia de amanhã não seja o mesmo. Amém, irmão? Não seja o mesmo. Não seja o mesmo, Senhor. No poder do teu nome é que nós oramos. É que nós cremos que tu farás essa obra, Senhor. Em nome de Jesus, porque é a tua palavra. Não é a palavra de homens. É a tua palavra, Senhor. E nós cremos, confiamos e dependemos totalmente dela. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, amado. Glória a Deus, amados, glória a Deus, aleluia. Por essa noite eu me sinto feliz, honrada pelo meu pastor, de me dar esta oportunidade, de nós estarmos aqui para ministrar essa palavra, no aniversário da igreja, no 10º,
ano do aniversário da igreja. Eu fico feliz, sou muito feliz em fazer parte desse corpo. Graças a Deus, Deus me plantou aqui e eu estou alegre e feliz por isso. E o desejo do meu coração, se essa for a vontade de Deus, é de partir para o Senhor aqui nessa igreja mesmo, de permanecer até o dia que Jesus voltar ou me chamar. Amém? Glória a Deus. E a palavra que o Senhor tem falado comigo durante esse mês, desde que o pastor me convidou, me falou, Deus me deu uma palavra. E durante esse mês todo de outubro, o Espírito Santo vem trabalhando ao meu coração com esta palavra. E o maravilhoso, irmãos, é que durante esse mês, como Deus me revelou, falou comigo, me mostrou coisas tão profundas. E foi um mês de muitas tribulações, de muitas lutas que eu passei dentro desse mês. E tenho passado, mas esse mês parece que as coisas se concentraram. Mas, ao mesmo tempo, é tremendo e maravilhoso, porque foi um mês onde Deus me trouxe tanto discernimento, revelações, que, irmão, foram coisas assim maravilhosas. Às vezes eu dormia, e quando eu ia dormir pensando naquilo, eu acordava com aquela mensagem no meu espírito. E tinha vezes que eu falava: Jesus, espera aí um pouquinho, dá um tempo, né? Dá um tempo, Senhor, porque eu preciso relaxar, eu preciso descansar. E algumas coisas daquilo que o Senhor tem falado comigo eu trouxe aqui. Nós vamos ler 1 Pedro, a carta de 1 Pedro 2, de 1 a 10. Vamos fazer essa leitura. Eu peço a Deus que haja tempo de falarmos tudo aquilo que o Senhor colocou, e aquilo que eu não puder falar, o Espírito Santo, aleluia, Ele vai completar, irmãos amados, porque Ele sim tem a palavra, Ele sim, a palavra dEle é poderosa e vai fazer a obra que eu não posso fazer. Então vamos ler. Nós temos vários versículos, irmãos, para nós lermos hoje, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia ativa. 1 Pedro, capítulo 2, deixa eu ver se eu falei certo para a irmã. Isso, de 1 a 10. É isso mesmo, amados. Vamos ler e vamos estar trabalhando em cima dessa passagem. Vamos ler por aqui. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal na esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E é uma pedra, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não eres, pois povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor e a sua palavra? Glória a Deus. Então, amados, essa carta de Pedro, ele escreveu essa carta para poder encorajar, confortar e encorajar
os cristãos que viviam em 5 províncias do Império Romano, que hoje é a Turquia, né? E que estavam passando por diversas provações, diversas aflições. Eles estavam sendo perseguidos tanto pela parte dos judeus, quanto pela sociedade que eles faziam parte. Quer dizer, quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para esses irmãos, esses cristãos que estavam nessas províncias, como eu já disse, passando perseguição, passando muita luta, sendo caluniado, sendo perseguido, vivendo um momento muito difícil. E Pedro, para encorajá-lo, e é isso que nós queremos também nesta noite, encorajar você. Amém? Animá-lo em Deus. Aleluia. Você ter convicção da grandeza da salvação, da obra que Deus fez na sua vida. Amém? Esse é o propósito. Porque, irmãos, é claro que nós não vamos comparar a luta que nós passamos hoje, as aflições que nós passamos hoje, com as aflições que aquele povo passava naquela época. Sendo caluniados de diversas maneiras, injustiçados, queimados, sabe? Era algo terrível. Mas nós também, no tempo presente, estamos vivendo um tempo difícil. Há uma perseguição, ainda que seja velada, que talvez nem seja mais tanto velada, mas existem perseguições de várias maneiras. Nós temos visto os nossos filhos, nós temos visto as escolas, nós temos visto a crise, e todos nós estamos sofrendo. E, de alguma maneira, nós temos visto a saúde, nós temos visto a economia. Então, nós temos visto como as trevas têm se levantado no nosso país, têm se levantado de diversas maneiras. Nós, como cristãos, nós não somos poupados dessas tribulações. E muitos, por causa dessas tribulações, estão até desanimando. Muitos estão abandonando Jesus Cristo. Muitos não estão perseverando na fé. Muitos estão desistindo, irmãos, porque não têm uma convicção firme. Diante das perseguições, vira as costas. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós não somos, irmãos. Nós vamos permanecer firme. O vento vai vir. Podemos balançar de um lado, podemos balançar do outro como a palmeira, mas nós permaneceremos. Porque nós temos um fundamento, irmãos. A nossa casa não foi alicerçada e não é alicerçada na areia. Ela está alicerçada na rocha, na pedra viva. Aleluia, ela está alicerçada na rocha. Aleluia. Então Pedro estava ali, confortando aquele povo. E no capítulo 1, Pedro começa falando que, a despeito do sofrimento, das perseguições que os cristãos sofriam, mesmo assim, Pedro os convida a louvar o autor da grande salvação, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus: adorar no tempo da adversidade. Irmão, como nós aprendemos? Como nós aprendemos a adorar no tempo da adversidade? Se manter quieto, tranquilo, confiante, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Mesmo não sabendo o que vai acontecer, mas permanecer firme e constante. Ainda que o homem exterior, a alma, estremeça. O homem interior, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? E quando o homem interior está no controle, nós vamos estar falando sobre isso aqui. Irmãos, o homem exterior, que é a nossa alma,
Ela não tem outra saída, ela tem que ficar o quê? No controle também. Ela fica o quê? Quietinha, submissa. Amém? Ela é levada cativa à obediência ao Espírito. Amém? E ela se submete, aquieta-se. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é o que diz a palavra. Porque se abate, ó minha alma. Aleluia. Porque a alma se abate, irmãos. Isso faz parte da natureza dela. Aleluia. Amém. Então, Pedro está mostrando, falando, escrevendo para aqueles irmãos que estavam passando essa tribulação, para que ele exaltasse o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e que por muita misericórdia Deus os regenerou mediante uma viva esperança por intermédio de Jesus Cristo. Olha que coisa amada. Havia uma herança nos céus para ele, irmãos, assim também como o ar para nós. Amém, irmãos? Aleluia, há uma herança, amado. Aleluia, que o ladrão não pode nos roubar. Amém, amados? E nós precisamos permanecer firme nessa confiança do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos regenerou. Isso quer dizer que Ele já nos fez de novo, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Nós somos uma nova criatura. E Pedro, ele continua falando do versículo, estou falando do capítulo 1, vamos entrar no 2. Do capítulo 1, do 13 a 25, ele continua falando, ele fala de algumas implicações. Por isso que eu comecei no capítulo 1, o que eu falei primeiro estava no versículo de 3 a 12, do capítulo 1. Agora eu estou falando do versículo 13 a 25 do capítulo 1 ainda. Ele fala nesse capítulo, do versículo capítulo 1, do 13 ao 25, de algumas implicações dessa grande salvação diante de um mundo hostil, imoral, confuso e de tantas violências e atrocidades. E eu quero, nesta noite aqui com os irmãos, meditar, para antes de nós entrarmos, nós já vamos entrar no capítulo 2, mas é uma continuação. Então, para que você entenda o capítulo 2, nós estamos dando assim algum esclarecimento do capítulo 1. Então, ele fala de algumas implicações dessa grande salvação diante desse mundo que eles viviam naquela época, mas que nós também estamos vivendo. Um mundo imoral, hostil, confuso, irmão, e com tantas violências e atrocidades. E a primeira implicação é essa. Quem estiver anotando, anote, irmãos. A primeira implicação está no versículo de 1 a 13. Ele fala da necessidade. Eu não estou. Está no capítulo 1, viu, irmão? Mas eu vou estar falando assim, os irmãos já vão entender. A necessidade de andar em santidade. Abram a sua Bíblia aí, viu, irmão? No capítulo 1. Ele fala, nesse capítulo, a necessidade de andar em santidade de vida. Isso está no versículo 16, que ele diz assim: vivam, no 16 do capítulo 1, viva como pessoas. Espera aí, desculpa. Ele diz assim, está projetado? Oh, que bênção! Pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, a primeira implicação que ele fala aqui para esse povo e para nós também é que Deus é santo. E porque Deus é santo, nós precisamos também viver em santidade. Porque o Deus que nos salvou, Ele é santo. Esse é o apelo que Pedro faz, é que vivam de acordo com aquilo que Deus lhe deu
com acordo com aquilo que Deus já fez em sua vida. Então, esse é um apelo diário, irmãos, que vivamos de uma vida santa. Essa é a posição espiritual que nós precisamos assumir diariamente. É uma vida de santidade. Ele depois fala de uma outra implicação. Está no 22 ao 25. Ele fala do amor fraternal. Do amor fraternal. Esse amor fraternal é a razão que Pedro dá para que amemos uns aos outros. É que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Vamos ler aqui o 22, do 1:22. Ele diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Por quê? Porque vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Aqui, queridos, é a razão que Pedro dá para que amemos uns aos outros. É que nós já fomos regenerados, nós já nascemos de novo. Então, tudo que nós precisamos, amado, para ter uma vida de piedade, para servirmos ao Senhor, nós já temos, já recebemos em Cristo Jesus. Amém? E, amado, nós em Cristo já temos saúde. Nós já temos amor. Talvez diga assim, não, amado, eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de perdoar. Mas, amados, nós já recebemos. Como diz a palavra de Deus em 1 Pedro, 2 Pedro 1:3, ele diz que tudo que nos diz a respeito à vida e à piedade, ele já nos outorgou. Ele já nos deu. Pelo seu divino amor, então você já tem, amados. Aqui também, em Romanos 5:5, ele diz assim: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus já foi derramado em nosso coração, por intermédio do Espírito Santo. Então, você não pode dizer, eu não posso dizer que eu não tenho amor, porque eu tenho o Espírito Santo. Amém? E é Ele que me capacita a amar. É Ele que me capacita a perdoar. Amém, querido? Então, ele mostra a importância, amados, de nós, de você amar, de você perdoar. E nós vamos caminhando em relação a isso. E a palavra de Deus também diz em João 4:7, 1 João 4:7, amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, amados, nós precisamos trabalhar isso. Amém? Mas aí, queridos, vamos entrar agora no capítulo 2. No capítulo 2, Pedro continua com a terceira implicação. E nós vamos trabalhar mesmo agora nesse capítulo. Pedro continua com a terceira implicação, que é o crescimento espiritual. Nós vamos estar falando agora sobre isso. O que ele diz no capítulo 2? É porque a minha versão, mas os irmãos estão todos, porque fica mais fácil aqui, né? Ele diz assim, pode botar capítulo 2 de 1. Ele diz assim, Pedro destaca, ele está ligando, por isso que ele diz, é porque na minha versão diz, portanto, diz assim, portanto, ele está ligando o capítulo 1, do 23 ao 25, quer dizer, portanto, já que vocês foram regenerados, então, como vocês nasceram de novo, é uma nova criatura, nascida da semente incorruptível, não foi com ouro nem prata que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Portanto, agora que vocês são filhos de Deus, ele diz assim, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Ele diz assim,
Pedro aqui, amado, ele destaca algumas ações da alma que nos impede o crescimento espiritual. Continue, amado, pode deixar aqui. Ele fala, deixando o posto da malícia, né? E todo engano, e fingimento, inveja e todas as murmurações. Passa, vamos ler até o 3. Desejai afetuosamente como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então vamos trabalhar aqui nesses primeiros 3 versículos, irmãos. Então Paulo diz, ele destaca as ações da alma. O que é a alma? Mente, vontade, emoções, né? É o que você pensa, é o que você sente, é os seus sentimentos, né? É a sua vontade, a vontade é onde você toma decisões. Então, ele mostra aqui que o que pode acontecer, o que impede o nosso crescimento espiritual. Ele mostra que para você crescer, você precisa deixar alguns comportamentos, algumas atitudes que você tem. É o que ele diz assim. Ele diz, portanto, livrem-se. Ele não está dizendo assim, não, Deus vai te livrar. Não, ele diz, livre-se. É um posicionamento teu diante de uma situação. Ele mostra aqui que para você ter crescimento espiritual, o porquê muitas pessoas não crescem. Estão na igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas vivem uma vida embaraçada. Hoje está dando glória, aleluia, cai para lá, cai para cá. Irmão, não sou contra ninguém que cai não, viu, irmão? Amém? Entendeu, irmão? Mas, irmão, amanhã está totalmente deprimido, totalmente abatido, totalmente. Hoje Deus é maravilhoso, amanhã não sei por que Deus não faz, não opera. Ele aqui está mostrando, amados, coisas que nos embaraçam. Ele está mostrando aqui, o que ele fala? Livre-se de toda maldade. Quantas vezes nós estamos, mas o coração ainda está maldoso. Ele fala, irmão, de maledicência. Ele diz, quantas vezes a crítica é contra o irmão, é contra o pastor, ninguém presta, ninguém vale nada. Muitas vezes é divisão, é contenda dentro da sua casa, é na igreja, fala mal de todo mundo, faz fofoca de todo mundo. Irmãos, e como nós podemos, o Espírito Santo, manifestar Deus na vida dessa pessoa? Às vezes nós não sabemos por que as coisas não acontecem, irmãos. Mas é porque a alma está no comando, e sentimento, a vontade está no comando. Uma pessoa cheia de amargura que não perdoa, ela pode, irmão, estar 20, 30 anos aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus, mas não rompe, não cresce, não amadurece, continua ainda na meninice. Irmão, eu estou falando para você, mas é para mim também. Deus tem falado, esse ano foi um ano difícil para mim. Deus me confrontou de maneira assim terrível, mas ao mesmo tempo eu glorifico a Deus por isso. Deus mostrou coisas na minha alma, mazelas, que eu precisava render aos pés da cruz. Muitas vezes você está dizendo, por causa do irmão que eu não prossegui, por causa do meu ministério não cresceu por causa de fulano, por causa de Bertano, irmão, não foi por causa do pai, não foi por causa da mãe. Nós somos o único responsável pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. Somente, irmãos. Sabe? E quantas vezes murmuramos, a gente vê lá o povo de Israel, aquele povo, irmãos, Deus uma promessa maravilhosa, entrar na terra que manava leite e mel. Vocês acham que eles não queriam entrar? Com certeza. Mas eles entraram. Era a promessa de Deus na vida deles, não era? Mas todos eles, menos Josué e Calebe, mas o restante morreram aonde? No deserto. Irmão, no deserto.
na seca, na necessidade. Sabe por quê? Porque murmuraram. Não viram a promessa acontecer. E quanto de nós, Deus tem promessas, Deus tem palavras, Deus tem sonhos de Deus na tua vida, na minha, mas que não aconteceram. E talvez, eu vou lhe dizer uma coisa com muita tristeza, nem vai acontecer. Margarete, profissionária, está profetizando. Eu falei, não, irmão, não depende de mim. Deus me confrontou esse ano de uma tal maneira. Ele me disse, olha, se você... Ele não me disse assim, irmãos, mas ele quis dizer assim. Estou falando assim, eu estou sendo assim bem delicada. Nessa delicadeza ele disse, você vai morrer sem cumprir, sem ver o meu bem na terra dos viventes, daquilo que eu te prometi. Coisas de anos, irmãos. Ah, irmãos, quando Deus me mostrou as mazelas, sabe, as situações da minha alma, as resistências que eu tinha, sabe, por causa de A, por causa de B, mas que nem A nem B eram responsáveis. Irmãos, eu me quebrantei diante de Deus. Irmão, é terrível, porque você tem que se esvaziar. Olha, quando Deus confronta a nossa carnalidade, Ele nos abate até o chão. É triste, irmão, olhar a carnalidade do irmão e falar assim, é fácil. Mas quando Deus desnuda você, e mostra que você não é quem você pensa que é. Você só tem uma reação só, irmão, é se humilhar. Porque se você não se humilhar, Deus te resiste. Porque Ele resiste ao soberbo. Ele te abate até o chão. E você não entra na terra prometida, mesmo que haja promessa. Por mais que Ele te ame, você vai para a glória, vai para o céu, vai para estar com Ele, mas não vê o bem do Senhor na terra dos viventes. Por causa da dureza do coração. A palavra de Deus nos diz, se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia. Então, amados, é isso aqui que Pedro está dizendo. Ele mostra o que impede o nosso crescimento. Em Hebreus 12, 14 e 15 diz assim, esforcem-se para viver em paz. Irmão, quantos irmãos crentes, a família toda crente, e não tem paz? É um esforço, irmãos, porque a paz já está dentro de nós. Ele diz assim, esforcem para viver em paz com todos os seus, com todos os santos, né? Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amém, irmão? Sem a qual ninguém verá Deus. Ele diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha, irmãos, que coisa terrível. Esse é o 15, é o Hebreus 15. Então, irmão, dentro disso tudo que Deus falou, eu escrevi aqui uma observação, algo que Deus trouxe ao meu coração, que o desejo do diabo é dominar nossas emoções, é dominar nossa alma, nossa mente, nossa vontade, porque dessa forma ele domina todas as nossas ações.
Olha que coisa triste, amados. Ele domina todas as nossas ações e impede o nosso crescimento espiritual. Dessa forma, ele mata, ele rouba, ele destrói a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. E nós não conseguimos desfrutar a vida abundante que Cristo nos prometeu. Não é assim que diz em João 10:10? Que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Cristo, veio nos dar vida e vida com abundância. Nós não conseguimos, amados. O diabo luta o tempo todo para nos manter no nível das nossas emoções, dos nossos sentimentos, no nível da alma. Sabe, porque com a alma você ama, com a alma você odeia, sabe, com a alma você amaldiçoa uma pessoa, com a alma você abençoa essa pessoa. Entendeu, amados? A alma, ela expressa aquilo que está no seu coração. Então, o diabo tenta manter. O que diz em Gálatas 5:19? Gálatas 5:19. Ele diz assim, Gálatas 5:19. Vou ler aqui que eu já estou com tudo aqui. Amém? Tem aí, amados? Gálatas 5:19. 5:19, por favor, não tenho aqui. Amém? Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. Tudo isso, amados. Tem mais alguma coisa? E, olha, não tem mais. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, amado. E o diabo tenta nos manter, mas quem anda no Espírito? Vamos ver o 5:22 em diante. Ele tenta nos manter no nível da carne. Quando fala carne, irmão, não é essa carne aqui, não. É uma natureza humana. Natureza humana. Não é a sua carne, não. Não é seu osso, seu sangue, não. Sabe? É uma natureza humana. Essa natureza humana está na alma, irmãos. Entendeu? Então vamos lá. Mas o que diz? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Vamos todos juntos. Não há lei, não há condenação, amados. Amém? Sabe, tudo isso o Senhor já derramou no nosso coração pelo Espírito Santo. Então eu preciso me esforçar. Senhor, eu não amo, eu estou com problema, estou com dificuldade, mas, Senhor, eu me submeto. Irmão, foi isso que eu fiz em várias situações da minha vida. Eu me humilhei, sabe? Eu me consertei, eu procurei, eu me esforcei, sabe, irmão, em Deus. E Deus me deu graça para eu desfazer toda a obra do diabo, toda a situação em que ele me amarrava, me prendia e impedia de Deus agir através da minha vida, de eu manifestar a Deus. Amém? Então, amado, e por que o diabo tenta impedir isso o tempo todo, irmãos? Tenta impedir. Qual é o motivo? Existe um motivo por isso. Por que ele quer que você ande na carne? Por que ele quer que você ande no nível da alma? Qualquer aborrecimento, isso te descontrola, isso faz com que você libere palavras, irmãos. Irmãos, palavras são semente. Toda palavra que você libera, as palavras, elas não são inocentes. Elas permanecem, irmãos. Então, muitas vezes, num momento de raiva, você diz palavras que você não deveria dizer. Você amaldiçoa a si próprio e ao próximo, a sua família. Às vezes, sua família está passando uma luta, uma tribulação. E por quê? Porque você mesmo amaldiçoou e já se esqueceu, seu filho. E agora você está vivendo, aquilo que você semeou, agora você está colhendo. Então, é assim que o inimigo quer. Que você não viva aquilo que Deus tem para você. Então, amados, por que o diabo quer nos manter nesse nível da alma? Porque só
Escreve isso, amado, que eu vou falar agora. Porque é só no Espírito é que temos comunhão com Deus. Amém? É só no Espírito que adoramos a Deus. É só no Espírito que podemos ver e ouvir as direções de Deus para a nossa vida. E João 4, 23 e 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o 24, o que diz o 24? Deus é espírito. Irmão, não se esqueça disso, porque nós esquecemos disso. Não temos condições de adorar a Deus, a não ser neste nível, no nível do Espírito. Por isso nós precisamos, sabe, amados, andar no Espírito. Amém? Estão entendendo, amados? Amém, queridos? Isso é muito sério, irmãos. Que horas tem? Não está cedo. Então, vamos lá. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em... Eu quero deixar aqui, rapidamente, irmão, não dá tempo da gente trabalhar nisso, alguns princípios espirituais. Primeiro, Deus é espírito. Nós acabamos de falar isso agora, né? Nós lemos aqui João 24, 24. Também 2 Coríntios, só anota aí. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é espírito. E onde está o espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, nós só podemos ter contato com Deus no espírito. Essa é a primeira. Vou passar para outra que não dá tempo da gente trabalhar muito nisso, amados. Em Gênesis 1:26, nos diz que Deus nos criou, 26 e 27, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, Deus é espírito, por isso nós somos espírito. Foi Deus que nos criou assim. Nosso espírito saiu de Deus. Esse é o segundo, tá? Eu falei o primeiro, princípio espiritual, estou falando o segundo. Estou falando rápido, irmão, por causa do tempo, né? A gente precisa para poder a gente concluir. Nosso espírito saiu de Deus. Ele nos concedeu antes da fundação do mundo. Amém? Porque estávamos nele e saímos dele. Amém? Isso diz em Efésios, né? Efésios 1:4, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz assim. E também é interessante quando você lê Jeremias 1:5. Jeremias 1:5, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Irmãos, antes que você se formasse no ventre materno, Deus te... Aleluia. 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 Irmão, você está aqui com um propósito divino. Ele te salvou com um propósito divino. Aleluia. Mesmo em meio a lutas e perseguições, glorifica a Deus. Aleluia. Você não está aqui em vão, irmãos. Você está aqui para manifestar as grandezas daquele que vos salvou, que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você está aqui com propósito, aleluia. Glória a Deus, você é precioso, você é eleito, você é escolhido. Aleluia, você é sacerdote real. Aleluia, é povo exclusivo do Senhor. Aleluia. Aleluia! Nós precisamos ter isso em mente quando as tribulações chegarem, quando o diabo nos confrontar, nós precisamos saber, nós temos consciência de quem somos, irmãos. Mas vamos lá para o segundo princípio. Terceiro, né? O homem é um espírito, irmãos.
Eu preciso ter consciência disso. O homem é essencialmente espírito. Eu preciso saber disso, irmão, porque se eu não souber, eu vou ter comunhão com Deus a nível da alma, a nível de corpo. Mas eu preciso, isso é algo que talvez a nossa mente não alcance. Mas na medida que nós buscamos Deus, Deus vai se manifestando e se revelando. O homem é essencialmente espírito. O homem não tem um espírito, viu, dentro de si. Ele não tem um espírito dentro de si. Ele é espírito. Então, para você se comunicar, para você adorar, Deus, você vai adorar no mesmo nível. Amém? Amém, queridos? O homem é um espírito que habita num corpo, comunica-se e percebe o mundo exterior através da alma. Olha como a alma é importante. Aliás, todo o nosso ser, principalmente o nosso espírito, onde tem comunhão com Deus. Mas o teu corpo, irmão, tua alma, você é precioso demais. Por isso que o diabo quer matar, roubar e destruir. Porque através da sua alma você expressa ou Deus ou o diabo. É com a tua alma que você mata. Quando você chega a pegar a faca e aquilo já está tudo elaborado dentro do seu interior. Aquilo é apenas isso. Amém. Entendeu, amados? Mas você já matou. Por isso que Jesus fala aqui, que aquela passagem que Jesus fala, quando você olhar para uma mulher, né? Você já o quê? Já, irmão. Para consumar aquilo, não falta muito. E você vai expressar aquilo que está onde? Você entendeu? A alma, ela faz você expressar. Estão entendendo, queridos? Então, Deus, ao planejar ao homem, ele pretendeu, quando Deus criou o homem, né? Ao planejar, ele pretendeu originalmente que o espírito do homem fosse o seu lar, sua residência. Amém? E assim o Espírito Santo, olha que coisa linda, tremenda, irmão, que eu quero que vocês saibam disso. E o Espírito Santo, formando a união com o espírito humano, deveria governar a alma. E o espírito e a alma usariam o corpo como meio de expressão. Mas o pecado mudou tudo, amado. E a alma é que passou a ser governada. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. E nisso que o homem se afastou de Deus, quando se afasta de Deus, quem é que se aproxima? O homem morreu, mas ele morreu, irmão. Então, o homem ele morreu, mas o espírito dele continuou vivo. Não para Deus, mas para o reino das trevas. Olha só. Mas ele estava morto por causa do pecado. Mas quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se arrepende, confessa o seu pecado, você é regenerado, o nosso espírito volta a viver para Deus. Amém? Sabe, amado, coisa linda, e Deus vem habitar, vem tabernacular, aleluia, aleluia, e nós nos tornamos um com Ele. Nos tornamos um com Ele, irmãos. Aleluia. E isso é tremendo, é maravilhoso. Então, antes de você ser regenerado, de você nascer de novo, quem dominava o seu espírito, quem dominava não era o seu espírito, era a sua alma. Porque a sua alma é ela que fazia o que ela queria. Vamos ver aqui Efésios 2, de 1 a 4, rapidinho. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, mas nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar,
O Espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos como ele, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Desejos e pensamentos, irmãos, estão aonde? Faz parte de quê? Da alma. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor, nos amou. Aleluia! Na verdade, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Aleluia! Ele nos deu vida, amado. Aleluia! Ele nos deu vida. Aleluia! Então, depois que você é regenerado, e o espírito humano é que deve dominar, amado, a alma para manifestar a glória de Deus. Por que é o espírito que tem que... Porque agora, no nosso espírito está o quê? Está quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Agora é o Espírito de Deus com isso. Por isso, ele diz aqui, vamos continuar. À medida que nós deixamos os embaraços que tão perto nos rodeiam, nós precisamos deixar os embaraços, irmãos. Você está vendo as coisas que nos impedem de crescimento espiritual? A partir de hoje, irmão, não fica criticando. Falando mal, fofoca, divisões, contenda, orgulho, soberba, tudo isso está na nossa natureza humana caída. Mas leva isso cativo diante do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sabe, perdoa. Eu sei que é difícil, mas Ele já lhe deu poder para isso. Amém? Ele já nos deu poder. Você tem poder de Deus dentro de você. Aleluia. Você é um com Cristo, irmãos. Você já nasceu de novo. Você já foi regenerado. Então, o que nós precisamos? O que está te impedindo, irmão? É se humilhar diante da poderosa mão de Deus. É isso que nos impede, irmãos. É o orgulho. Não, eu não perdoo, eu não resolvo. Irmãos, é um posicionamento que nós precisamos ter para ver a glória de Deus, para crescermos espiritualmente. Quem quer crescer aqui diz amém. Amém, eu também quero, irmãos. Talvez se você não cresceu, foi por causa disso. Não impeça, irmão. Não seja pedra de tropeço para você mesmo. Amém? Com maledicência, com fingimento, um amor fingido, com hipocrisia, com engano, mentira, não paga, não tem responsabilidade com as suas palavras. Tudo isso impede, irmão, como o Espírito de Deus vai manifestar. O Espírito que é santo, Ele é santo, irmão, Ele é santo, Ele é santo, 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 aleluia, Ele é santo, irmãos. Ele quer habitar, Ele habita em você. Amém? Você é o templo do Espírito Santo. Você está unido a Ele. Não são... Olha, irmão, é tremendo demais. Mas vamos aqui continuar. Aqui diz no capítulo 10, 4 a 10. Nós já vamos estar chegando-vos a Ele. À medida que se aproxima. Chegando-vos a Ele. Vamos botar aqui 4 a 10. Irmãos, isso aqui é tremendo. Ele diz assim. Está com a sua Bíblia aberta? Pedro 2, ele diz assim, aleluia, chegando-vos a Ele. No 4, ele diz assim, e chegando-vos para Ele, irmãos, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, os homens mais para com Deus eleita e preciosa. Não, deixa ali, amado, deixa ali. Chegando-vos a Ele, pedra viva. Irmãos, isso é tremendo. Aqui Pedro fala da quarta implicação. É o quê? Chegando-vos a Ele. Quem é essa pedra viva, irmão? É Jesus, chegando, irmãos. Isso aqui significa permanecer na presença de Cristo com intimidade. Diante da pedra viva com intimidade, abrindo, rasgando o seu coração. Ele diz, filho meu, dá-me o seu coração.
entrega. Sabe, entrega tudo, entrega a sua mágoa, a sua raiva, seu ódio, os seus traumas, suas mazelas, entrega, filho meu. Sabe, irmão, Ele quer tudo teu para lhe transformar. Ele quer quando você se achega a Ele vai te mostrar, sabe, porque o desejo dEle é ser, aleluia, que você seja habitação. Ele diz, chegando-vos a Ele, o cristão por meio da comunhão constante com Cristo, ele vai se tornando também, pode passar, irmão, e vós também, como pedras vivas, sois também. Olha, irmão, quando você se chega diante da pedra viva, que é Jesus, que é a fonte da vida, que é Jesus, você se torna também o quê? Se torna o quê? Você também, como pedras vivas, olha, sois edificado, casa espiritual. Está falando aqui do templo, da igreja, esse sacerdócio santo que ministra adoração, sabe? Sacrifício de louvores e adoração a Deus. Amém, irmãos? Olha que coisa linda, sabe? O cristão, por meio da comunhão constante com Cristo, pedra viva, se torna como Ele, pedra que vivem. Aqui ele está falando de uma identificação, de uma união tão íntima com Cristo, que a vida que existe em Cristo passa também a existir em você. O que diz aqui na palavra de Deus, de Gálatas 2:20? Fui crucificado com Cristo, e já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gente, isso é tremendo demais. E por causa desta união, nós nos tornamos pedra viva que constitui um templo espiritual. Vamos ver aqui 1 Coríntios 3,16. Rapidinho, 1 Coríntios 3,16, que diz, está aí, amado, 1 Coríntios 3,16, que diz assim, 1 Coríntios 3,16, que diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aleluia, irmãos! Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmão, por isso que nós precisamos, sabe, termos consciência de quem somos. Se você não souber que você é um espírito, e que você só tem comunhão com Deus através do Espírito, e que o teu espírito pode impedir, irmão, a ação, que a sua alma, aliás, pode impedir a ação do teu espírito que está dentro de você. Amém, irmãos? Aleluia! Que essa alma, se ela não se submeter à vontade de Deus, se você não se render a Ele, isso pode impedir, amado, do agir de Deus, de você manifestar a Deus. Da vez de você manifestar a Deus, você vai manifestar a sua alma. E o Espírito está ali, sabe, batendo na porta, dizendo, sabe, querendo se manifestar, mas ele é impedido, irmãos. Há um princípio da palavra, há um princípio que de Deus, que o Espírito Santo, ele não vai, amado, passar à frente do seu espírito, e nem o seu espírito vai passar à frente da alma. Se a alma empacar, você não vai ficar empacado, você vai ficar empacado. Você não vai manifestar a Deus, vai viver, vai louvar, vai cantar, vai pular, vai soltar, vai viver o tempo que você vai viver, mas sem manifestar Deus. Porque foi para isso que Ele nos chamou, como diz aqui a palavra de Deus. Então, amado, aqui diz que no versículo 9, que Pedro enfatiza o privilégio do cristão e faz um contraste entre o que obedecem, o que obedeceram com os que tropeçaram na palavra, que é o que está aqui. Deixa eu voltar aqui, amados. No 2:9, vocês são
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito de sermos raça eleita, porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade escolhida, exclusiva de Deus. Isso é uma maravilha, irmãos. E qual é o propósito disso? Para a fim de proclamardes as virtudes. Como você vai proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Como? Hein, amados? Como você vai manifestar? E o diabo vai trabalhar o tempo todo para te paralisar, para que você não manifeste. Porque, irmão, se você não manifestar a Deus, você vai manifestar as trevas. Por quê? Porque as obras das trevas da carne é o quê? Divisões, dissensões, contenda. Entendeu, amados? Amém? Então, amados, para finalizar, eu quero que você grave isso no seu coração. Para finalizar, eu destaquei alguns princípios desse versículo que nos leva ao crescimento espiritual. Primeiro, nós já estamos finalizando. Saber quem somos é a porta para uma vida de vitória ou fracasso. Precisamos sabermos quem somos. Eu sou Espírito. Segundo, somente por meio do Espírito, do meu Espírito, é que eu tenho comunhão com Deus, que eu adoro a Deus, que eu glorifico a Deus, que eu faço a obra de Deus. Terceiro, a necessidade de andar em santidade de vida. Quarto, verdadeiro amor pelos irmãos. Não é um amor fingido, amado, mas é um amor verdadeiro. Quinto, atitudes e motivações corretas no coração. Em Mateus 5,8 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Tá? E também Salmo 24, 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Sexto agora, desejar afetuosamente a palavra de Deus. Irmãos, nós lemos lá que como menino, nós precisamos desejar a palavra de Deus. Aquele que não ama a palavra de Deus não pode amar a Deus. Aquele que não tem prazer na palavra de Deus não tem prazer na comunhão com Deus. Então nós precisamos desejar afetuosamente a palavra de Deus. Você vê uma criança, ela quando está com fome, é isso que diz essa passagem, ela chora, ela grita, ela desespera. Até a mãe dá o leite, até a mamãe dá o alimento, assim também nós precisamos desejar. É isso que está falando essa passagem, quando Pedro diz, desejar a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus nós temos crescimento espiritual. Então nós temos crescimento espiritual quando nós sabemos quem somos, que nós somos, eu sou o Espírito. Nós temos crescimento espiritual quando eu ando em santidade, quando eu ando em amor, quando eu desejo afetuosamente a palavra de Deus e quando eu me achego para Ele, aleluia. Quando eu me chego a Ele, eu quero pedir rapidinho, é um vídeo de 1 minuto que eu quero passar, porque eu quero que você grave algo, irmãos. Nós já vamos orar para terminando. Eu quero que você grave algo. É algo muito importante. Tá? Mas fecha aí um pouquinho, irmão. Eu quero passar esse vídeo. Por quê? Porque eu quero que você... Esse vídeo eu não sei se é a Geórgia, uns falam que é Geórgia, outros falam que é de Israel. É uma estátua do amor. Ele fala, esse vídeo mostra o relacionamento de um homem e uma mulher, onde eles se tornam só um só. Mas eu quero mostrar para vocês que o que Deus fez em nós, o que nessa palavra que diz que está escrito aqui, 1 Coríntios 6,17. 6,17. Eu quero que você, bota aí 1 Coríntios 6,17. 1
1 Coríntios 6,17. Essa palavra é tremenda, irmãos. E que isso fique gravado na sua memória. Nós vamos orar agora, nós estamos encerrando já. Mas isso aqui você não pode, sabe? Cristo, Ele quer habitar. O propósito de Deus na nossa vida é habitar. Através de nós, Deus manifestar na terra. Deus faz a sua obra através de homens, amados. Homens que se deixam ser trabalhados por Ele. Homens que se deixam Deus usar e manifesta a glória dEle, as grandezas, as virtudes dEle. Amém? Você não quer ser essa pessoa? Amém, irmãos? Manifestar a Deus de maneira gloriosa. Deus caminha na terra através de você. Mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? É um espírito com Ele. É isso que nós lemos aqui, chegando-vos a Ele, que significa permanecer na presença de Cristo com uma comunhão íntima, né? É uma identificação, é uma união tão íntima, que a vida que existe em Cristo, nele, existe também em nós. Olha aqui, irmão. Dá para você entender isso? Não dá, né, irmão? Não é complicado, pastor? Porque isso você não entende com racional, irmãos. Não é você se esforçando. Não. É no Espírito. Amém? Que você vai manifestar de uma tal maneira que quando as crises, as situações permanecer, você vai permanecer quieto, porque você, sabe, Deus está no controle. O teu espírito está em comunhão com Deus. É um exercício diário da nossa vida. Amém? As tribulações virão, as perseguições virão, as situações virão, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém?